Hoje eu vou passar 5 dicas de como educar os seus filhos sem gritar. Antes de tudo, eu quero falar que eu não sou uma mãe perfeita. Que gritos eventualmente acontecem aqui em casa, sim, já aconteceram e eu não vou falar que dessa água eu não beberei porque tem hora que eles tiram a gente do sério. Mas uma coisa que eu percebi, que toda vez que eu saio do eixo, que eu passo a ter a mesma maturidade deles quando eu grito, quem perde sou eu. Eu não consigo passar a mensagem que eu quero para eles. Eles ficam mais irritados ainda, eu fico mais irritada ainda e nada se resolve. Então eu criei meio que 5 técnicas aqui em casa, 5 pontos que eu tento me manter neles para evitar ao máximo o grito. E eu confesso que ajuda bastante. Eu falo que 90% das vezes aqui em casa não existe grito no estresse. Existe mais uma conversa. Por quê? Eu fui educada de uma forma que o grito, a repressão, o castigo funcionava muito. Só que não é esse tipo de educação que eu acredito hoje para as crianças. Eu acredito numa educação mais questionadora, que eu tenho que explicar mais as coisas para as crianças. E quando isso acontece, esse imperialismo, fase, ponto, é muito mais difícil, não acontece, não dá para ser. Então como que eu posso falar para os meus filhos, não gritem um com o outro, sendo que eu grito com eles? Então, pensando assim, racionalmente dessa forma, entendendo que eu sou humana, tem hora que eu não dou conta de me manter nessa educação positiva, eu criei na minha cabeça 5 passos para que o grito não ocorra aqui em casa. E o primeiro passo é: não gritar não significa não ser firme com as crianças. A criança precisa entender os passos firmes, os comandos firmes. Quando elas desobedeceram, elas precisam entender que ali é uma chamada de atenção, que está errado, que não pode ser. Então, eu tenho muito a voz firme com as crianças, que é diferente do tom que eu uso normalmente para conversar. Mas ele não é um grito, ele é até um tom acima da minha voz normal, mas ele é muito diferente de um grito. Então, ache esse tom que você vai falar de uma forma firme e séria com seu filho, para ele entender a hora que você estiver chamando a atenção. E outra forma que ajuda bastante é frases de impacto. Eu falo que é frases de impacto. Então tem hora que a Luíse tá no limite, eu chego para ela e falo assim: Luíse, vou falar até 3, pronto. Isso funciona com ela, assim, 99% das vezes. Só que você não pode banalizar essa frase de impacto, porque senão a criança, toda hora você vai estar falando ela, vai cair por terra, ela não vai entender. Deixa para usar ela no extremo. E como que eu faço quando eu chamo as crianças de uma forma mais firme? Eu falo: Luiz, vem aqui agora. Ela vem, eu abaixo, olho no olho dela e explico a situação. Por que você empurrou seu irmão? Alguém te empurra? Isso é certo? Então, tem que ser firme com eles. Eles têm que entender essa mudança de voz e a consequência disso. 2. Saia de cena quando for preciso. Tem dia que a gente já chega em casa estressado, que o trânsito estressou, o trabalho estressou, alguma pessoa te estressou. E aí se a criança faz uma mínima coisa, você já grita com a criança. Se você tá num dia desses, que é normal, gente, acontece, todo mundo é humano, e você tem alguém para dividir a responsabilidade da criança, chega para essa pessoa e fala: viu, hoje eu estou virada no giraia, preciso de ajuda, toma você a rédea da situação, porque se as crianças fizerem o mínimo, eu vou gritar e vou perder as estribeiras. Então, essa é uma forma. Agora, Marcele, não tem ninguém em casa, sou só eu. Faz a técnica de se trancar no banheiro. Garanta que as crianças estão num lugar seguro aqui em casa, na sala. Quando às vezes eles fazem uma coisa e eu sei que eu vou gritar, eu só olho com aquela cara de brava, as crianças já sabem, eu não falo nada, muda. Eu entro pro banheiro, fecho a porta e tranco lá, eu sento no vaso e respiro, dou aquele grito interno e acalmo e vou. Muitas das vezes eles ficam tão assustados com esse meu sumiço que a hora que eu abro a porta estão os dois lá: mamãe, tá tudo bem? Aí eu consigo, já respirei, chego: não está tudo bem, isso que vocês fizeram não é legal, não gosto, vamos parar com isso, lá. Limite e consequência. Se a criança tá te levando ao grito, significa que ela tá fazendo alguma coisa que não é permitido em casa, que não é legal, que não tá dentro do escopo do que como uma criança deve se comportar. Se isso acontece, a criança precisa entender que esse mau comportamento, depois de pelo menos um primeiro, segundo aviso,
tem uma consequência. Porque senão, ela vai continuar fazendo, você vai gritar e todo mundo vai chegar em nada. Hoje pode parecer pequeno não ter consequência. Agora você imagina seu filho lá de repente com 15 anos. Você fala pra ele, olha, 11 horas da noite eu te busco. Você chega na porta do estabelecimento, essa criança, esse adolescente não está lá. Por quê? Porque você ensinou ele a vida inteira que você vai falar, vai entrar no ouvido e vai sair pelo outro. Então começa agora, gente, na primeira infância. Então qual que é a consequência para uma criança igual os meus de 2, 4 anos? É imediata. Então, Luiz, agora é a hora de guardar todos os seus brinquedos. Ah, mamãe, ou você guarda ou não vamos pro parquinho. A criança tem que ter a consequência. Claro que dentro da medida dela. Por exemplo, no restaurante. Você está no restaurante, a criança está aqui naquele inferno. Você fala para ela, olha, vamos agora, ou para essa bagunça, ou nós vamos embora. Você pode ir embora? Se você não pode ir embora, não ameace com o que você não possa fazer. Ameace com o que você pode fazer. Então, por exemplo, se vocês não pararem agora, não vai ter sobremesa, não vai ter o chocolate, não vai ter o iPad, qualquer coisa que a criança entende como imediata. Por quê? Eu não acredito numa educação que bata. Não adianta eu chegar e falar, vou te dar um tapa na bunda. Eu não acredito nisso. Então, eu acredito nessa consequência que a criança consegue, que você consegue tirar algo que ela goste, um brinquedo ou qualquer coisa, para a criança entender que quando você falar não, é não. Quarta dica, descubra as situações que te fazem gritar. Um exemplo clássico, sair de manhã, acordar todo mundo, arrumar todo mundo para ir para a escola, aquela confusão toda te estressa. Então você tem que tentar prevenir. Então, por exemplo, deixa a mesa do café já posta, a lancheira já preparada, o uniforme já separado. Faça tudo que nesses momentos de estresse que te fazem sair do eixo, você já tenta minimizá-los porque você já está precavendo pela situação. Aqui em casa o que acontece é o atraso para sair, isso me mata, eu sou muito chata com o horário. Então, uma coisa que eu faço, por exemplo, eu falo pro meu marido, olha, o aniversário é 1 da tarde, 12h30 nós estamos saindo de casa, porque aí se atrasar, se criança der um piti, se não quer usar a roupa, aquela coisa toda, eu tenho tempo para resolver e não me estressar. E a quinta e última dica, que para mim essa é fundamental. Peça desculpas quando você errar e gritar. A criança aprende muito mais com o exemplo do que com a fala. Adianta você falar para ela não gritar, e de repente você no momento de estresse, do seu direito, você grita, você sai do eixo e depois você não fala nada para a criança. Chega para a criança, chama ela e fala assim, fulano, igual eu faço aqui em casa, Luiz, olha, mamãe explodiu, não aguentei, eu saí do meu limite, errei, eu não deveria ter gritado com você, mas a sua atitude de empurrar o seu irmão ou blá 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 blá, não foi legal, eu não gostei. Mas a mamãe errou de falar gritando. Então presta atenção, não quero que você faça mais isso e por consequência disso você está de castigo sem esse brinquedo tal, por exemplo. Mas a gente tem que mostrar para eles que nós somos humanos, a gente às vezes cria essa questão de super pais e quando a gente se aproxima deles no sentido do bom exemplo, eles falam, opa, é verdade isso que a minha mãe está falando, ela também faz isso. Então o exemplo é a melhor coisa que a gente pode dar para os nossos filhos. Então, amigas, espero que vocês tenham curtido essas 5 dicas. E uma coisa que a gente não pode deixar de levar em conta, os adultos somos nós. As crianças, quando elas estão em situações extremas de cansaço, choro, sono, fome, deleta um pouco, não se irrite, deixa que eles gritem. Eles estão fora da condição de emocionalmente se alinharem, você não. Então, quando a gente está fora dos padrões do dia a dia, deixa, releva, deixa passar, finge que você não viu aquilo, que faz parte. A gente ser muito, sabe, muito firme, muito extrema com as crianças não é legal. É legal a gente tentar manter o equilíbrio. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até a próxima.